Pensamentos negativos. Eles aparecem sem serem convidados, como um vizinho inconveniente que bate à sua porta no pior momento possível. Primeiro, são apenas dúvidas passageiras, pequenos incômodos. Mas, antes que você perceba, estão ali morando de graça na sua cabeça, te drenando, te sugando a energia, transformando cada desafio em uma tempestade. É como se sua mente fosse um palco e o pessimismo insistisse em roubar os holofotes. No começo, parece algo bobo, uma autocrítica, aqui uma preocupação ali. Mas a verdade é que isso vira um ciclo, um hábito. E o pior, aos poucos ele molda sua visão de mundo, distorcendo sua percepção sobre você mesmo, sobre sua vida, sobre tudo ao seu redor. Mas e se eu te dissesse que você não precisa ser refém desse ciclo? E se houvesse uma forma de recuperar o controle e deixar de ser um espectador dos seus próprios pensamentos? Hoje vamos mergulhar nessa jornada, guiados pela sabedoria inabalável de Marco Aurélio e pela filosofia estoica. Não se trata de forçar um sorriso falso e fingir que está tudo bem quando não está, nem de simplesmente ignorar os desafios da vida. A ideia aqui é entender como sua mente funciona, aprender a domá-la e construir uma mentalidade que te fortaleça, em vez de te paralisar. Como Marco Aurélio disse uma vez, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. Essa é a essência do estoicismo. Não podemos controlar tudo o que acontece, mas podemos decidir como interpretar e reagir a cada situação. E é nesse espaço, entre o que acontece e como lidamos com isso, que reside a verdadeira liberdade. Então, hoje vamos explorar estratégias práticas para quebrar o ciclo dos pensamentos negativos. Nada de teorias abstratas ou soluções mirabolantes. Aqui vamos falar de passos reais concretos que você pode aplicar no seu dia a dia para mudar sua perspectiva, enfrentar desafios de frente e construir hábitos que reforcem sua resiliência e clareza mental. Afinal, a mente pode ser sua maior aliada ou seu pior inimigo. A escolha é sua. Se em algum momento você já se sentiu consumido por dúvidas, medos ou frustrações, fique por aqui. Isso não é mais uma conversa sobre pensar positivo ou repetir frases motivacionais no espelho. É sobre agir, sobre treinar sua mente para trabalhar a seu favor em vez de contra você, sobre transformar seus pensamentos em ferramentas poderosas, alinhadas com seus valores e sua busca por uma vida mais forte e focada. Vamos juntos trilhar esse caminho. O caminho da clareza, da força e da liberdade mental. Preparado para desafiar seus pensamentos e retomar o controle da sua mente? Então vamos em frente. A primeira lição dessa jornada é entender que não são os eventos que nos afetam diretamente, mas sim a maneira como os interpretamos. Você já percebeu como duas pessoas podem passar pela mesma situação e reagir de formas completamente diferentes? Um leva na esportiva, aprende algo novo e segue em frente. O outro se afunda em frustração e mágoa. O que muda a percepção? O estoicismo nos ensina que a realidade não é o que acontece, mas como escolhemos enxergá-la. Essa diferença de percepção é o que faz com que tantas pessoas se sintam sobrecarregadas, frustradas ou até derrotadas diante dos desafios da vida. Imagine que você recebe uma crítica no trabalho. Sua mente pode transformar isso em um pesadelo. Sou um fracasso, nunca vou ser bom o suficiente. Mas será que isso é verdade? Ou é apenas uma interpretação precipitada? E se, em vez disso, você pensasse: essa crítica pode me ajudar a melhorar e evoluir? O evento em si não mudou. A única diferença está na forma como você escolhe enxergá-lo. Marco Aurélio explicou isso com uma clareza impressionante. Se você está perturbado por algo externo, a dor não vem do próprio evento, mas da sua interpretação sobre ele, e isso está sob seu controle. A lente através da qual enxergamos o mundo pode nos libertar ou nos aprisionar. Quando essa lente está embaçada pela negatividade, até pequenos obstáculos parecem intransponíveis. Mas quando aprendemos a limpá-la,
começamos a ver as coisas com mais clareza e equilíbrio. O problema é que, muitas vezes, nem percebemos que estamos presos em um ciclo de pensamento distorcido. As histórias que criamos sobre os acontecimentos são o que realmente ampliam os problemas, não os eventos em si. Pequenas frustrações viram catástrofes. Pequenos erros se tornam sentenças definitivas. E quando não questionamos esses pensamentos, eles se tornam padrões moldando nossa forma de ver a vida e nos limitando cada vez mais. Então, como podemos assumir o controle da nossa percepção? Primeiro, desenvolvendo consciência. Comece a prestar atenção nas histórias que sua mente cria diante dos desafios. Pergunte-se: essa narrativa está me ajudando ou me prejudicando? Muitas vezes perceberá que a dor não vem do fato em si, mas do peso que você deu a ele. Segundo, desafie essas interpretações. Se pegar se afundando em pensamentos negativos, pare e reflita. Existe outra forma de ver essa situação? Pequenos ajustes na perspectiva podem fazer uma diferença gigantesca na forma como nos sentimos. Por fim, pratique o reframe, o ato de reformular pensamentos. Em vez de focar no que deu errado, pergunte-se: o que posso aprender com isso? Quando estiver preso no trânsito, por exemplo, em vez de se irritar e reclamar, tente usar o tempo para ouvir um podcast interessante ou simplesmente respirar fundo. O estoicismo não prega ignorar a realidade, mas sim encará-la com clareza, escolhendo uma abordagem que fortaleça, em vez de sabotar. No fim das contas, você pode não controlar tudo o que acontece, mas sempre pode controlar sua resposta. Mas e o que acontece quando os pensamentos negativos já criaram raízes? Afinal, eles não surgem do nada. Muitas vezes, são padrões profundamente enraizados, construídos ao longo dos anos por experiências passadas, crenças que herdamos e até influências externas. É como se nossa mente fosse um jardim e, sem perceber, tivéssemos deixado crescer ervas daninhas que sufocam as plantas saudáveis. Para mudar esse cenário, precisamos entender de onde esses pensamentos vêm e como arrancá-los pela raiz. Pense. Nisso, pensamentos negativos geralmente surgem como um mecanismo de defesa. Se você já lidou com críticas, rejeições ou fracassos antes, sua mente pode ter criado um padrão de pessimismo para se proteger da dor. Em teoria, parece uma boa estratégia, certo? Mas, na prática, isso acaba nos prendendo, nos impedindo de tentar de novo, de crescer, de ver a vida com mais clareza. O medo de errar paralisa. A expectativa de fracasso faz com que você nem tente. O resultado? Uma vida vivida pela metade. Marco Aurélio descreveu isso de forma brilhante. A alma se torna tingida da cor de seus pensamentos. Se sua mente está constantemente focada no medo, na dúvida e na falta, isso se torna a sua realidade. O que você pensa, repete e reforça todos os dias acaba definindo como você se enxerga e como percebe o mundo. É como olhar para a vida através de lentes escuras. Tudo parece mais sombrio, difícil e distante. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando começamos a enxergar oportunidades onde antes víamos barreiras, nossa mentalidade muda e, com ela, nossa realidade. Vamos trazer isso para uma situação real. Imagine que você precisa falar em público, mas uma voz na sua cabeça começa a sussurrar. Você vai errar. Todo mundo vai julgar você. Melhor desistir. Essa voz não está falando com base na realidade. Ela está apenas repetindo um padrão, criado em algum momento do seu passado. Talvez uma experiência ruim, talvez um medo infundado. Mas será que essa história ainda faz sentido? Será que ela define quem você é hoje? Não. Você não é seu passado. Você não é suas falhas. E reconhecer isso é o primeiro passo para quebrar o ciclo. Então, como reprogramar esses padrões negativos? O primeiro passo é trazer consciência para o processo. Sempre que um pensamento negativo surgir, pare e pergunte-se: de onde isso vem? É um fato ou apenas uma história que eu venho me contando? Na maioria das vezes, você perceberá que esses padrões não têm base real. São apenas ecos do passado.
O segundo passo é desafiar essas crenças. Se sua mente insiste em dizer "eu nunca vou conseguir", rebata com evidências contrárias. Já enfrentei desafios antes e dei conta. Posso aprender, posso melhorar. Por fim, substitua esses pensamentos por novas narrativas. Não se trata de se iludir com um otimismo cego, mas de reformular sua visão para algo que te fortaleça. Se antes você pensava "eu nunca vou ser bom o suficiente", troque por "estou aprendendo e cada passo conta". No começo, essa mudança parece forçada, como tentar andar contra o vento, mas com o tempo se torna natural. E aí, a negatividade, que antes te pesava, começa a perder força, como um peso que você finalmente decide soltar. Pensamento negativo é como um velho disco arranhado tocando na sua mente, sempre repetindo as mesmas faixas de medo, dúvida e fracasso. No começo, você nem percebe que está ouvindo, mas com o tempo, essas repetições se tornam parte de quem você acha que é. A boa notícia? Sua mente é incrivelmente adaptável. Assim como aprendeu esses padrões destrutivos, ela pode desaprendê-los e criar novos caminhos. E é exatamente isso que chamamos de renovar sua mente. Renovar sua mente começa com um princípio estoico poderoso. Você não precisa acreditar em tudo que pensa. Só porque um pensamento surge na sua cabeça, não significa que ele é verdade, útil ou digno da sua atenção. Quantas vezes você já se pegou pensando no pior cenário possível, só para depois perceber que nada aconteceu da forma como imaginou? Marco Aurélio enfatizou isso quando disse: "A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos." Ou seja, o Iducius que você alimenta mentalmente molda diretamente sua experiência de vida. Pense no impacto disso. Se você constantemente se diz "eu não sou capaz", seu cérebro aceita isso como uma ordem e começa a agir de acordo. Você hesita, se sabota, evita desafios. Mas, se você reformular para "estou aprendendo e melhorando a cada dia", sua mente começa a trabalhar a seu favor. Não é mágica, é neurologia. O que você repete se fortalece. O que você questiona perde força. Então, a pergunta que fica é: que tipo de pensamentos você quer fortalecer? O primeiro passo para renovar sua mente é perceber os momentos em que você cai no automático. Você comete um erro e imediatamente se critica. Fica preso na preocupação com o futuro. Quando perceber isso acontecendo, pare e questione: isso é verdade? Isso me ajuda de alguma forma? Geralmente, esses pensamentos são baseados em medo e não em fatos. O segundo passo é desafiar essas crenças. Se sua mente diz "eu sou um fracasso", pergunte-se: onde está a prova disso? Muitas vezes você verá que não há nenhuma. Você só está se apoiando em velhas narrativas. Outra ferramenta poderosa é o reframe, ou seja, mudar sua perspectiva. Se um desafio surge, em vez de pensar "isso é um problema", pergunte-se: o que posso aprender com isso? Digamos que você foi rejeitado em uma vaga de emprego. Em vez de se afundar na frustração, veja isso como uma chance de melhorar, ajustar sua abordagem e tentar novamente mais preparado. Reenquadrar a situação não muda o que aconteceu, mas muda como você se sente e o que faz a partir dali. Por fim, pratique a gratidão. Pode parecer simples, mas é uma das formas mais eficazes de reconfigurar sua mente. Quando você treina seu cérebro para focar no que está indo bem, ele automaticamente reduz o espaço para o que está indo mal. Todos os dias pergunte-se: o que aconteceu de bom hoje? Pode ser algo pequeno, uma conversa agradável, um momento de paz, um aprendizado novo. Aos poucos, você perceberá que a vida sempre teve coisas boas. Você só estava focando na parte errada. O ambiente em que você se envolve tem um impacto gigante na forma como você pensa. Já percebeu como estar ao lado de pessoas pessimistas pode drenar sua energia? Ou como um espaço bagunçado pode aumentar sua sensação de desordem mental? Isso não é coincidência. Seu ambiente funciona como um espelho, refletindo de volta aquilo que você consome, seja em termos de pessoas, informações ou hábitos. Marco Aurélio dizia:
A qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Mas os pensamentos que você cultiva são, em grande parte, influenciados pelo ambiente que você escolhe. Pense nas pessoas com quem você mais interage. Elas te incentivam, te desafiam e te fazem crescer? Ou são fontes constantes de crítica, reclamação e drama? Isso não significa que você deva cortar pessoas da sua vida sem motivo, mas sim que deve ser mais intencional sobre com quem gasta seu tempo. Relacionamentos podem ser como âncoras que te puxam para baixo ou como asas que te ajudam a subir. O estoicismo nos ensina a cultivar amizades que fortaleçam nosso caráter, não que nos afundem em ciclos de negatividade, e não é só sobre pessoas. Seu ambiente físico também influencia seu estado mental. Se sua casa ou seu espaço de trabalho estão sempre bagunçados, sua mente absorve esse caos. Pequenos ajustes podem trazer mais clareza. Organizar sua mesa, reduzir distrações ou até trazer elementos que te tragam calma, como um espaço mais arejado ou um canto para leitura. Seu ambiente pode ser um aliado ou um obstáculo no seu processo de transformação mental. E a boa notícia é que você tem controle sobre ele. Outro fator determinante é o conteúdo que você consome. Você já percebeu como passar muito tempo nas redes sociais pode te deixar ansioso ou insatisfeito? Isso acontece porque seu cérebro está absorvendo comparações, conflitos e informações inúteis que só geram ruído mental. Em vez disso, experimente consumir conteúdos que agreguem valor, que te ensinem algo novo, que te ajudem a crescer. Leia bons livros, ouça podcasts inspiradores, assista a vídeos que expandam sua visão de mundo. Sua mente se alimenta do que você coloca nela. Escolha bem o que está servindo no seu prato. Se você tem o hábito de reclamar ou de se cercar de pessoas que reclamam o tempo todo, experimente mudar isso. Troque queixas por soluções. Em vez de dizer, isso é impossível, pergunte-se, como posso resolver isso? Em vez de focar no que está errado, busque algo positivo no dia, por menor que seja. Pequenas mudanças na forma como você se expressa têm um impacto gigante na forma como sua mente percebe a realidade. Criar um ambiente positivo não significa evitar qualquer negatividade, mas sim construir um espaço onde o crescimento seja possível. Pense nisso como um jardim. Você não pode impedir que o vento sopre ou que chova, mas pode escolher as sementes que planta, o solo que usa e como cuida das suas plantas. Se seu ambiente está sufocando seu potencial, talvez seja a hora de fazer algumas mudanças. E tudo começa com pequenas escolhas diárias. Pensamentos negativos prosperam na falta de ação. Quanto mais tempo você passa paralisado, mais espaço eles ganham. É como uma sala escura. Enquanto você fica parado, a escuridão parece imensa, sufocante. Mas basta um pequeno movimento, um passo para frente, e a sensação começa a mudar. A ação, por menor que seja, é a chave para quebrar esse ciclo. O estoicismo nos ensina que não adianta apenas refletir sobre o que é certo. Precisamos agir. Como Marco Aurélio disse, não perca tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser. Seja um. E o que significa agir de forma estoica? Significa focar no que está dentro do seu controle. Muitos pensamentos negativos vêm da preocupação com coisas que não podemos mudar, opiniões alheias, erros do passado, incertezas do futuro. Mas nada disso está sob seu domínio. O que está? Suas atitudes, seu esforço, sua perspectiva. Então, em vez de gastar energia se preocupando, direcione-a para o que realmente importa. Se você está ansioso por um desafio, prepare-se melhor. Se tem medo de falhar, comece pequeno e avance. A ação dissolve a dúvida. A inércia é uma armadilha perigosa. O quanto mais tempo você fica parado, mais difícil se torna dar o primeiro passo. É como um motor frio que precisa de um empurrão inicial para ligar. Mas uma vez que entra em movimento, tudo fica mais fácil. Imagine que você está adiando um projeto importante porque tem medo de não conseguir fazer direito. Quanto mais você posterga, mais o medo cresce. Mas se em vez disso você simplesmente começar,
mesmo que seja apenas escrevendo uma frase ou organizando suas ideias, a ansiedade começa a diminuir. O segredo? Dar o primeiro passo, por menor que seja, e quando a dúvida surgir, porque ela vai surgir, lembre-se de que sua mente muitas vezes exagera os problemas. O que parece um obstáculo gigante visto de longe se torna apenas um degrau quando você se aproxima. Isso vale para qualquer desafio, uma conversa difícil, um novo projeto, uma mudança de vida. A diferença entre quem avança e quem fica para trás não está na ausência de medo, mas na capacidade de agir apesar dele. Como os estoicos ensinam, a coragem não é a falta de medo, mas a decisão de seguir em frente mesmo sentindo medo. Outro ponto essencial é alinhar suas ações com seus valores. Se você está constantemente perdido em pensamentos negativos, talvez seja porque suas atitudes não estão refletindo o que realmente importa para você. Pergunte-se: o que eu valorizo? E como minhas ações podem estar mais alinhadas com isso? Se você valoriza aprendizado, então estude. Se valoriza relacionamentos, invista tempo neles. Se quer melhorar sua saúde, mova-se. Cada pequena ação alinhada ao seu propósito fortalece sua mente contra a negatividade. A verdade é que a negatividade se alimenta da inação. Quando você se mexe, mesmo que apenas um pouco, você começa a recuperar o controle. Não importa. Se seu primeiro passo é minúsculo, o que importa é que ele exista. A próxima vez que se pegar paralisado em um turbilhão de pensamentos negativos, pergunte-se: qual é o menor passo que posso dar agora? Então, tome essa atitude. Envie aquela mensagem. Levante da cama. Comece o que precisa ser feito. Por quê? No final das contas, não é o que você pensa que muda sua vida, é o que você faz. As palavras que você usa, tanto ao falar com os outros quanto no seu diálogo interno, moldam sua realidade. Elas podem ser como um combustível que te impulsiona para frente ou como correntes que te prendem no mesmo lugar. Marco Aurélio dizia: as coisas que você pensa determinam a qualidade da sua mente. E o que você pensa é, em grande parte, formado pelo que você diz. Se sua linguagem é carregada de pessimismo, crítica e derrotismo, isso reforça padrões de pensamento negativo. Mas se você escolhe palavras que elevam, que fortalecem, que trazem clareza, sua mentalidade começa a mudar. O diálogo interno é o primeiro lugar onde essa mudança deve acontecer. Muitas vezes, somos nossos piores inimigos, nos tratando de uma maneira que jamais trataríamos um amigo. Você comete um erro e diz para si mesmo: eu sou um desastre. Fica nervoso antes de um desafio e pensa: eu nunca vou conseguir. Mas já parou para se perguntar: se eu falasse assim com alguém que amo, essa pessoa se sentiria melhor ou pior? Então por que fazer isso consigo mesmo? O estoicismo nos ensina que devemos tratar nossa mente com disciplina, mas também com justiça. Se a forma como você fala consigo mesmo não está te ajudando, talvez seja a hora de mudar o tom. Uma forma poderosa de fazer isso é reformulando suas palavras. Em vez de dizer eu sou péssimo nisso, tente estou aprendendo e melhorando a cada dia. Em vez de pensar isso é impossível, experimente ainda não sei como, mas vou descobrir. No começo, pode parecer estranho. Afinal, sua mente está acostumada a um certo tipo de narrativa. Mas com o tempo, essas pequenas mudanças começam a fazer diferença. É como ajustar o volante de um carro que estava saindo da pista. Um pequeno movimento na direção certa pode evitar que você se perca completamente. O impacto das palavras não se limita ao que você diz para si mesmo. Ele se estende às suas interações com os outros. Reclamar constantemente, criticar sem propósito, alimentar conversas negativas, tudo isso cria um ambiente mental tóxico. Por outro lado, buscar palavras que incentivam, que inspiram, que constroem, faz com que sua mente funcione de forma diferente. Você já notou como algumas pessoas te deixam leve depois de uma conversa, enquanto outras parecem sugar sua energia? A diferença está nas palavras que são trocadas. Uma ferramenta simples, mas extremamente eficaz, é a prática da gratidão. No final do dia,
Tente escrever ou simplesmente pensar em 3 coisas pelas quais você é grato. Elas não precisam ser grandiosas. Pode ser um momento de paz, um sorriso sincero, um aprendizado. Quando você faz isso regularmente, começa a treinar sua mente para enxergar o positivo, mesmo nos dias difíceis. Isso não significa ignorar os problemas, mas sim equilibrar sua visão, para que sua mente não fique viciada apenas no que está errado. No fim das contas, suas palavras são como sementes. Cada vez que você fala, seja internamente ou em voz alta, está plantando algo na sua mente e na mente dos outros. Se suas palavras forem negativas, elas vão enraizar e se espalhar como ervas daninhas. Mas se forem palavras de fortalecimento, resiliência e clareza, você estará cultivando um jardim mental que te ajudará a crescer. A pergunta que fica é: o que você tem plantado ultimamente? E se a resposta não for a que você gostaria, saiba que nunca é tarde para começar a escolher suas palavras com mais intenção. Agora que você entendeu o impacto dos seus pensamentos, do seu ambiente e das palavras que usa, falta um último elemento para consolidar essa transformação: a prática diária. Pensamentos negativos não desaparecem de um dia para o outro, e reprogramar sua mente não é um evento único, mas um processo contínuo. O estoicismo ensina que a excelência não vem de grandes momentos de inspiração, mas sim de pequenos hábitos consistentes. Como disse Sêneca, não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, mas porque não ousamos que elas se tornam difíceis. A disciplina diária é o que transforma um conceito em realidade. Pense na sua mente como um músculo. Se você sempre treinou o pessimismo e a autossabotagem, esse músculo está forte, condicionado para ver o pior em qualquer situação. Mas, assim como qualquer treino, você pode reverter isso. No começo, desafiar pensamentos negativos será desconfortável, como levantar um peso que parece pesado demais. Mas, com o tempo, esse esforço se torna mais natural. A repetição de pequenas ações cria uma nova identidade mental. Você deixa de ser alguém que tenta pensar positivo e se torna alguém que simplesmente enxerga a vida com mais clareza e equilíbrio. Então, o que você pode fazer na prática? Primeiro, crie rituais diários. Antes de dormir ou ao acordar, reflita sobre um pensamento que você quer fortalecer. Pode ser um princípio estoico, como só o que está sob meu controle merece minha energia. Ou um lembrete simples: hoje eu escolho reagir com calma. Pequenos lembretes diários ajudam sua mente a sair do piloto automático. Segundo, acompanhe seu progresso. Pegue um caderno e anote seus desafios e como reagiu a eles. Isso cria um senso de evolução, mostrando que você está no caminho certo. Outro hábito essencial é a meditação estoica. Não precisa ser algo complicado, basta reservar alguns minutos por dia para refletir sobre seus pensamentos e emoções. Os estoicos praticavam o que chamavam de premeditatio malorum, que significa visualizar possíveis dificuldades antes que aconteçam, preparando-se mentalmente para enfrentá-las com serenidade. Isso evita que você seja pego de surpresa por desafios e ajuda a desenvolver uma mentalidade mais resiliente. E, acima de tudo, lembre-se de que mudança não significa perfeição. Haverá dias em que os pensamentos negativos ainda vão surgir. Mas a diferença é que agora você não precisa mais se identificar com eles. Você não é sua mente, não é seus medos, não é seus momentos de dúvida. Você é quem escolhe como reagir a tudo isso. Como Marco Aurélio escreveu, o obstáculo no caminho se torna o caminho. O que antes parecia um problema, agora é uma oportunidade de fortalecimento. Portanto, da próxima vez que a negatividade bater à sua porta, respire fundo e lembre-se, você tem o poder de decidir o que fazer com ela. Você pode alimentar esse pensamento e deixá-lo crescer, ou pode enxergá-lo pelo que ele realmente é, apenas um padrão antigo tentando se manter vivo. Mas agora você tem as ferramentas para quebrá-lo. Você tem a capacidade de construir uma mente mais forte, mais focada e mais livre. E cada vez que você escolhe esse caminho,
está se tornando uma versão mais resiliente de si mesmo. Juntos, percorremos um caminho que começou com a simples observação dos pensamentos negativos e nos levou até o poder transformador da ação e da escolha consciente. Agora, a pergunta que fica é: o que você fará com esse conhecimento? Porque entender a teoria é um primeiro passo importante, mas só se torna real quando você a coloca em prática. O estoicismo não é uma filosofia para ser apenas estudada, é para ser vivida, aplicada no seu dia a dia, nas pequenas e grandes batalhas da vida. Pensamento negativo não desaparece da noite para o dia, e nem precisa. Ele faz parte da experiência humana. A diferença agora é que você não precisa mais ser um refém dele. Você pode observar seus pensamentos sem se identificar com eles. Pode sentir o medo sem deixar que ele te paralise. Pode enfrentar desafios sem que sua mente transforme tudo em um desastre inevitável. Como Marco Aurélio nos ensinou, se está dentro do seu controle, haja. Se não está, aceite e siga em frente. Lembre-se de que tudo que você pratica se fortalece. Se alimentar a negatividade, ela crescerá. Mas se alimentar a clareza, a resiliência e a coragem, esses se tornarão seus estados mentais predominantes. O tempo passará de qualquer forma. A diferença será o que você escolhe cultivar dentro da sua mente nesse processo. Cada dia é uma nova oportunidade para reforçar pensamentos que te fortalecem, para construir um ambiente que te inspira, para agir de acordo com seus valores. O poder de mudar sempre esteve com você. Então, a partir de hoje, escolha conscientemente. Escolha se cercar de pessoas e conteúdos que elevam sua mentalidade. Escolha prestar atenção nas histórias que sua mente conta e desafiar as que não te servem. Escolha agir, mesmo quando a dúvida surgir. Escolha suas palavras com mais intenção. E, acima de tudo, escolha ser o dono da sua mente, em vez de ser dominado por ela. No final, a liberdade não vem da ausência de pensamentos negativos, mas da consciência de que você não precisa se curvar a eles. Se você chegou até aqui, significa que já deu o primeiro passo. E como tudo na vida, o primeiro passo é sempre o mais difícil. Mas agora você já tem as ferramentas para continuar essa caminhada com mais força e clareza. A mudança não acontece em um grande salto, mas sim no acúmulo de pequenas escolhas diárias. Cada decisão consciente que você toma fortalece essa nova versão de si mesmo, mais resistente, mais presente e mais alinhada com aquilo que realmente importa. O caminho para a clareza, a força e a liberdade mental já começou. Agora é com você. O que vai fazer com esse poder?